Olá, para quem não me conhece, eu sou o pastor Aquim Mendonça. Nós estamos fazendo uma série de estudos com o propósito de fazer com que voltemos às origens ou aos princípios bíblicos e judaicos do primeiro século. No estudo completo do Taná, que é o chamado Velho Testamento, e da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e da história da igreja nos primeiros séculos, com o propósito de fazer com que o povo volte a compreender que é necessário guardar a palavra de Deus no coração. Dê um like, se no final você gostar ou não. Também, olha aí, nós temos descrições de alguns vídeos. Me acompanhe, ligue para nós, faça contato com a gente. Se inscreva, acione o sininho e você vai receber os nossos estudos. Vai ser ótimo para você. Então, vamos estudar a palavra? Shalom Aleichem. Que bom estar aqui para a gente continuar falando das maravilhas de Deus, do Eterno, do Todo-Poderoso. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 20. Tenho citado esse texto, mas abrir mesmo para ler com você será agora. Atos 20, 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão entre vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após de si. Atos capítulo 20, versículo 29 e versículo 30. Por que o apóstolo Paulo está escrevendo isso? Ele está em Mileto, reunido com os bispos, os presbíteros de Mileto, e também com alguns presbíteros, obreiros que haviam vindo de Éfeso para a reunião em Mileto. Mas o apóstolo Paulo não está falando como um líder de uma denominação, com medo que outros cheguem lá e criem uma outra denominação e roubem os discípulos, não. Paulo está falando de coisa mais profunda. Tem gente que usa esse texto aqui para falar da sua denominação. Vai surgir lobos aqui. Ou seja, alguém que vai abrir um salão e vai tomar algumas ovelhas para lá. E tem muito isso, né? Você sabe disso. Mas Paulo não está falando disso. Paulo está falando de coisas mais excelentes. Ele está falando, eu sei depois da minha partida. Ele está como profeta que ele era, como homem que tinha a revelação de Deus, que falava as coisas do Eterno. Ele está dizendo, olha, depois da minha morte, vai entrar no meio de vocês lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Lobos cruéis que vão devorar o rebanho. Isso aqui tem dois sentidos, tanto no sentido de devorar espiritualmente, como pessoas que entrariam mesmo para o engano, ficar ali para depois matar mesmo alguns seguidores do Mashiach, seguidores de Yeshua. Mas então ele fala uma coisa que é mais profunda ainda. Ele fala assim, olha, dentre vós mesmos, versículo 30, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Aí ele está dizendo que ia levantar, surgir de dentro da comunidade dos seguidores do Mashiach, que até então não tinha nome, até então não chamava cristianismo, até então era chamado de o caminho, as pessoas chamavam de a seita dos nazarenos, ou os seguidores daquele defunto Yeshua, que eles falam que ressuscitou, assim, é uma seita. E Paulo
com muita firmeza, fala: olha, vocês estão blasfemando, pois o que vocês chamam de seita é o caminho. É muito interessante isso, gente, porque nos dias dos apóstolos e de Yeshua, havia vários grupos, eu já falei isso aqui. Grupos como fariseus, saduceus, zelotes, essênios. E agora surge um outro grupo, que é chamado o caminho. E também chamado de racídicos, ou zelosos também, que eram o grupo dos seguidores de Yeshua. E muitas pessoas tinham saído dos outros grupos, tinham entrado no grupo de Yeshua, no grupo dos apóstolos, visto que Yeshua já tinha morrido, ressuscitado. Mesmo em Jerusalém, milhares entregaram as suas vidas a Yeshua. Tem que passar, muitos judeus converteram ao cristianismo. Não, nenhum judeu converteu ao cristianismo. Como Paulo também não converteu ao cristianismo, não existia cristianismo. O que aconteceu com Shaul, que ganhou o nome de Paulo, e tem gente que espiritualiza esta palavra Paulo, pô, então ele se tornou Paulo. Não, porque Paulo era o nome que ele tinha do seu nascimento como romano. O nome dele como romano era Paulo, mas o nome dele como judeu era Shaul. E ele usava este nome porque ele era zeloso, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era o líder, o presidente do Sinédrio. E esse Shaul, que é Paulo, ele era muito poderoso. Antes dele se converter a Yeshua, ou seja, antes dele crer em Yeshua, antes de ter um encontro com Yeshua no caminho de Damasco. Porque a questão é o seguinte: todos os judeus esperavam o Mashiach, Paulo esperava o Mashiach. Mas ele não podia aceitar que o Mashiach é aquele homem que eles mataram na cruz, porque os judeus pensavam o seguinte: o Mashiach não vai morrer, o Mashiach vai ser o rei eterno. Como é que ele vai morrer? Então morreu na cruz, não é ele. Mas era um erro das interpretações das Escrituras, porque muitos sábios judeus já tinham dito que o Mashiach viria como servo sofredor e depois como o filho de Davi. Mas isso só pode ser entendido pela revelação do Espírito, Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, como aconteceu com o Shaul. E ele então foi transformado num mensageiro de Yeshua. Já velho, ele fala assim: eu sei que depois da minha partida, eu sei que depois que eu morrer, vai entrar no meio de vocês lobos cruéis, e no meio de vocês vai surgir homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos atrás deles. Meus amigos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: depois da minha morte, no meio de vocês vão surgir pessoas que vão tentar tirar vocês dos princípios da palavra. Vão dizer coisas perversas contra as Escrituras. Porque o que é pervertido é aquilo que é contra ao que está na palavra. Qual é a palavra que esses homens tinham? Qual é a palavra escrita que Yeshua usava? Qual a palavra escrita que os apóstolos usavam? Qual a palavra escrita que Paulo usava? Você já pensou nisso? Não existia ainda o Novo Testamento. Só existia o Tanar, que é chamado de Velho Testamento. O Brit Hadashah, que é chamado de Novo Testamento, não tinha sido escrito ainda. Então tudo era baseado na palavra revelada até Malaquias. E hoje tem gente que trata o Velho Testamento como assim um poço, onde de vez em quando pode ir lá pescar uma traíra, né? Ir lá pegar um peixe. Gosta muito dos salmos. Mas desprezam a palavra, como se Yeshua tivesse chegado aqui e mudado tudo. Para seu governo, Yeshua não mudou nada. O único mandamento novo que ele deu foi um só. Ele falou assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Por que ele deu esse novo mandamento? Porque até ali ele não tinha espaço, não havia contexto, não havia forma dele passar esse mandamento. Porque ele tinha que vir como homem
para dar agora o exemplo. Que por isso que ele deu um novo. Agora vocês amam como eu vos amei. Mas os homens mudaram as coisas do eterno. E o apóstolo Paulo fala, olha, vai levantar do meio de vocês homens perversos, que dirão coisas perversas para atrair atrás de si os discípulos. Meus amigos, esses homens perversos vieram para tirar todo o ensinamento do Taná de dentro da igreja. Como se o que Moisés falou não tem mais valor. Ou tem valor um pedacinho aqui, uma coisinha ali. Mas é toda a escritura divinamente inspirada, toda, não é só uma parte. A propósito, só para você pensar, lembra daquela parábola que Yeshua conta, que morreu o rico e morreu Lázaro? E Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava em tormento. E o rico disse assim, ó, pede aí o Lázaro para pingar uma gota d'água aqui na minha língua. Estou aqui em tormento. Ele falou, não, há uma separação entre nós e vós, não tem jeito. Então pede alguém aí dentre os mortos para ir lá falar com meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos, eles estão vivendo absolutamente, para que eles parem de pecar. Ele falou, não, lá eles têm Moisés e os profetas. Meus irmãos, será que o Abraão estava falando isso lá no paraíso, conversando, mandando uma mensagem para o rico no tormento, falando de Moisés enquanto Moisés estava vivo? Não, ele estava falando de Moisés, a palavra. Por quê? Porque a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é chamado de Moisés. Por exemplo, quando você está lendo qualquer livro de Machado de Assis, qualquer livro, às vezes você nem fala o nome do livro, você fala, estou lendo Machado de Assis. Mas você está lendo Machado de Assis, como é que você vai ler Machado de Assis? Se fosse um homem, não, quando você lê o livro de Machado de Assis, você está lendo Machado de Assis. Então quando você lê a Torá, você está lendo Moisés. E quando você lê Daniel, quando você lê Ezequiel, você está lendo os profetas. É isso que Yeshua falou. Então Paulo falou, olha, depois da minha partida, lobos vorazes vão entrar no meio de vocês. E homens perversos vão surgir para falar coisas para atrair os discípulos. Paulo morre. Paulo deve ter morrido no ano 66, no máximo 69. Por quê? Porque Jerusalém foi destruído no ano 70. Paulo não menciona nada da destruição de Jerusalém. Como bom judeu, ele mencionaria. Então ele morreu antes. Jerusalém é destruído no ano 70. Foi Tito que destruiu Jerusalém. Passado alguns anos depois da morte de Paulo, no ano 115, o Inácio começa a ensinar que os gentios deviam odiar, os gentios crentes em Yeshua deviam odiar os judeus. Ou seja, e abandonar Jerusalém, dizendo, olha, não temos mais nada com Jerusalém, não temos mais nada com os judeus, agora nós temos um outro dia, inclusive, viu gente? Nós não temos mais esse negócio do 7º dia dos judeus, isso é coisa de judeu. Nós temos o 1º dia da semana, que é o dia do Senhor, e então vocês largam tudo que é de judeu, porque vocês têm que odiar os judeus. Abandonar Jerusalém. O Tito destruiu Jerusalém no ano 70. Quando chegou no ano 115, já cumprindo a profecia de Paulo em Atos 20, 29 e 30, o Inácio tenta apagar a importância espiritual da cidade de Jerusalém. Mas não, que é só uma cidade, não quer dizer nada. Sobre isso, nós precisamos estudar, porque é necessário voltar a entender a importância que Deus, o Eterno, dá ao seu povo judeu e à terra de Israel, porque Yeshua é o rei dos judeus. Nós cantamos que Yeshua é o rei de Judá, não é assim? O leão da tribo de Judá. Eis aí o leão da tribo de Judá, e o rei, leão, na figura de rei. Eis aí o rei dos judeus. Nós vamos continuar estudando isso e eu tenho certeza que a sua alma vai encher de alegria. Vamos orar neste momento. Pai de amor e bondade, que o teu espírito de sabedoria e graça venha sobre a vida dos teus filhos que estão acompanhando esta nossa palestra, essas nossas palestras, essa conversa sobre esse assunto tão importante. Que a tua glória entre na vida do teu povo, para que o teu povo compreenda as maravilhas do Senhor.
E agora, Pai, aqueles que estão doentes, aqueles que estão amarrados por qualquer espírito de enfermidade, eu ministro a cura e a libertação e digo, sejam curados e libertados, Beshem e Yeshua, em nome de Yeshua. Amém. O Eterno te abençoe. Te aguardo no próximo vídeo.